E aí galera, aqui é o Luiz Henrique do Livro por Semana e eu tô aqui pro review do livro da semana. O livro da semana foi esse aqui, Mestre Gil de Ram, de J.R.R. Tolkien. Tolkien é o mesmo escritor de Senhor dos Anéis, O Hobbit e Silmarillion, um escritor conceituado, acredito que todo mundo conhece ele. O Tolkien escreveu esse livro em 1947, ele foi publicado somente em 1949. Esse livro ele veio de uma história que ele contava para os filhos dele na hora de dormir. Como a maioria dos livros dele surgiram dessa motivação. Ele inventava histórias, ele gostava muito de inventar histórias e contar para os filhos na hora de dormir. E depois ele sentava e trabalhava essas histórias para construir um livro. O livro se passa em algum lugar da Grã-Bretanha. Ele não deixa específico o local exato e nem a época em que se passa o livro. Ele começa o livro contando que essa história vem de muito tempo atrás e que é a tradução de alguns pergaminhos que estavam em latim. Nessa história a gente acompanha o Mestre Gil. Ele é um agricultor da vila de Ram, que faz parte de um lugar que ele denomina Pequeno Reino. A única referência geográfica que ele dá no começo da história é que ele fica a alguns quilômetros da fronteira noroeste entre a Grã-Bretanha e o país de Gales. Nesse pequeno reino, que fica no Vale do Tamisa, do rio Tamisa na Inglaterra, o Mestre Gil leva a vida dele tranquilamente lá, quando um dia à noite o cachorro dele sai para passear sem ordem de ninguém e acaba topando com um gigante que está pisoteando tudo lá, perdido. Ele se perdeu no caminho de casa. E o cachorro volta afobado lá, gritando, latindo. Na história o cachorro fala, assim como o gigante e outros personagens que acabam aparecendo depois. Ele volta, o Mestre Gil não acredita muito no cachorro, que é no meio da madrugada, e ele não viu nada, mas ele vai checar, ele pega o bacamarte dele, carrega lá com alguns pregos, alguns cacos de louça, e vai até o alto da montanha. Quando ele se depara com um gigante, ele não tendo outra alternativa, ele pega e atira com o bacamarte no gigante, e o gigante, achando que é um marimbondo ou moscas, ele acaba indo embora. Essa história logo se espalha pelo pequeno reino, e o rei ele presenteia o Mestre Gil com uma carta lá de agradecimento e com uma espada antiga que estava lá no arsenal de armas do rei. O gigante, quando ele chega na casa dele, ele começa a comentar com as outras criaturas que ele chegou num lugar muito, muito legal, que tinha muitas vacas e ovelhas e nenhum soldado. Isso desperta muito a atenção de um dragão ganancioso, e esse dragão ele acaba atacando o povoado, a região toda lá. E há muito tempo não se viu mais dragões, eles estavam quase extintos. Algumas pessoas achavam que eles eram só lenda, porque há muito tempo não se via mais dragões, por conta das caçadas que os soldados do rei promoviam há séculos atrás. Quando esse dragão começa a destruir tudo lá, o pessoal corre para o Mestre Gil. Como ele foi um nobre cavaleiro que enfrentou o gigante, eles acreditam que ele possa enfrentar o dragão também. Ele reluta no começo, como todo herói que é levado à aventura, mas depois ele acaba enfrentando o dragão. Ele acaba conseguindo lá intimidar o dragão com a espada que o rei deu para ele. Depois você acaba descobrindo que ela é uma espada mágica. E por que dele conseguir espantar o dragão com aquela espada? Ele espanta o dragão vai embora, faz algumas promessas e não cumpre ela. O rei ele se sente muito ofendido com essas promessas que o dragão não cumpriu. O rei ele organiza assim, uma grande excursão com soldados e cavaleiros, inclusive o Mestre Gil, que vai relutante, para caçar o dragão e punir ele por não cumprimento da promessa que ele fez. Durante essa caçada ao dragão acontece uma reviravolta que muda todo o destino, tanto do Mestre Gil quanto do próprio rei e do reino em geral, da vila de Ram e do pequeno reino em geral. O livro é bem curtinho, essa é a história, a caçada do dragão e como o Mestre Gil ele se torna depois um nobre, depois que acaba toda essa caçada do dragão. Ele é bem fininho, curtinho,
Acho que eu li ele em 3 dias. O que eu achei bastante legal é que no final dessa história tem uma nota de um dos filhos do Tolkien. Essa nota ele explica que a seguir ele descreve como o pai dele contou a história. E você consegue ver o que mudou da história que foi publicada e da história original que foi contada lá quando ele era criança, que o pai dele contava para ele dormir. No final desse ensaio, né, desse rascunho da história, ele acaba trazendo uma continuação para a linhagem do Mestre Gil, mas no livro em si ele não cita isso, né? Ele não levou essa história à frente. Acho que é isso, o livro é bem facinho de ler, curtinho. Na Inglaterra ele é considerado literatura infanto-juvenil, pela facilidade da leitura dele. O livro da semana que vem é esse aqui. É o nosso primeiro livro em formato digital, 1984. Assim, é um livro que todo lugar que eu li, ele sempre é tido como um livro que muda os seus horizontes. É um livro que esclarece um pouco de como funciona o mundo, assim. Ele é uma ficção do mundo distópico, mas ele conta muito de como é o nosso mundo e te ajuda a entender bem como funciona assim, o controle do povo pelo governo ou por corporações, o que seja. Como eles conseguem controlar a massa. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Toda semana tem um review. E essa semana tem uma novidade que o site do canal ele vai pro ar. E nesse site eu quero trazer um review escrito do livro, né? Quero trazer uma resenha escrita. E nessa resenha um pouco mais detalhada, de repente até com outro spoiler que não comprometa a trama, para quem gosta, porque eu sei que tem gente que gosta assim de saber mais sobre o livro antes de pegar para ler. Então essa semana vai estar no ar, vai ter a resenha tanto do Mestre Gil quanto do livro da semana passada que foi 100 Anos de Solidão. Vejo vocês semana que vem. Tchau.